Iniciando, iniciando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, para nos intuir, para nos aconselhar, que na noite de hoje possamos ter o entendimento e a compreensão do que vai ser lido e explicado e complementado por todos nós. Jesus acolha todos nós, abençoe os nossos lares, nossa vizinhança, e nossos irmãos equivocados que ainda vagueiam com seus pensamentos também equivocados para o mal. Jesus nos livre, nos proteja hoje e sempre, e que assim seja. E assim seja. Ô, Tereza, nós começamos... Boa noite, gente. Boa. Hoje eu estou igual a Mário. Hoje eu estou igual a Mário. A lindinha aí. A lindinha. Nós começamos já a ler o capítulo ou não? Eu estou confuso. O 4. Não, vai começar hoje. É só não. Então tá. Então vamos lá. Fechar aqui os microfones. Capítulo 4. Vampirismo. Você lembra que encerrou com o Alexandre citando André Luiz, né? Que trazendo essa modalidade não, esse gênero, essa classe de obsessão, vampirismo. Kardec utilizou 3, depois acrescenta a possessão, né? Mas a possessão não entra como apenas como obsessão. Por quê? Aí tem que o livro A Gênese. Os espíritos bons também podem utilizar a possessão. É a única capítulo de Kardec, a Gênese. E aí todos nós que frequentamos casas espiritualistas ou quem frequenta a casa umbandista vai ver como isso funciona. Ou qualquer pessoa que tenha no seu grupo um médium de incorporação. Kardec não utilizou esse termo. Ele utilizou médium de possessão. Quem vai utilizar o termo de incorporação é Leon Denis e as religiões de matriz africana. Mas obsessão mesmo é simples, fascinação e subjugação. André Luiz traz essa nova classe, novo gênero, seja lá como for, a que ele chama de vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzir da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente espiritual, no qual se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, o mentor da casa, que se mostrava jubiloso. Então, ou quase todos, né? Nós aqui, citei Dalva no último aí, que está passando por isso, muito presente agora, que são os estudos para se tornar um trabalhador em qualquer área do centro, mas estudando a doutrina e já começando, como ela citou aqui, já havia alguma comunicação, vez ou outra havia uma comunicação de um espírito amigo, até um sofredor mais simples. Dalva sempre cita isso, ela está aí ouvindo. É assim que funciona o estudo teórico, depois os minutos, apaga a luz, aquelas meditações, o que é que sentiu? Sentiu alguma presença? Ou alguma voz, o coração disparou, cada um vai, enfim, vai dizendo que sentiu, tem uns que vão dizer que não sentiu nada. Enfim, outra pessoa, quando eu parar aqui, é sempre para isso. Então isso aqui é como se fosse um padrão mesmo, trazido por Kardec, né? Que a casa aqui está seguindo, as nossas casas seguem isso. E a gente pensa que... Boa noite. Boa noite. Não deu nada, ninguém se comunicou, não houve a comunicação, 6 meses aqui, não houve, é só estudo, ninguém sente nada. Aí eu senti uma coisa, um arrepio, eu senti outro, mas não saiu nada. E você vê quanto auxílio, o guia está alegre.
o guia está super alegre. Por quê? Tinham inúmeras entidades sofredoras que ficam nas casas espíritas. Então o guia está imensamente alegre. Eu me recordo uma vez, quando o Marcel conduziu um trabalho de experimentação física no Semente de Luz, não saiu nada, não levantou nenhum copo descartável. E ele viu, e outros médios viram os espíritos recolhendo dos nossos chakras energias, fluido, ectoplasma, vitalidade, para as entidades. Ele falou isso, outros falaram, para as entidades que estavam ali presentes, mas ninguém conseguiu, com o nosso fluido, movimentar objeto nenhum. Mas o nosso fluido foi utilizado para o socorro às Verdade, entidades. me lembro. É isso. Então, os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas. É normal, né? Um estudo e experimentação. Outra pessoa, peraí. E, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera, muitos deles em grande número. Não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Então, rapaz, ou seja, Adalva, como eu citei você, porque eu já tinha lido, né, que você está presente muito nisso, presencialmente aí no Castelo Branco, nesses estudos, e já citou isso desde o ano passado, de volta e meia um guia aparece, alguém, os antigos, né, ou da comunicação, até no novato, naquilo ali. Então é isso que a gente está vendo aqui, Dalva, que você está vendo lá, é isso que você está vendo aqui. O que a gente não está vendo, já que você não é evidente como eu, é que ao lado de você tem fila organizada, longas filas de entidades sofredoras sendo atendida. Imagine uma mediúnica do grupo base da casa. Se aqui é um desenvolvimento, é um dia de novatos buscando desenvolver. Ei, Ferreira, imagine no dia, Filomeno de Miranda fala isso, você não pode imaginar no dia do grupo base, o grupo mediúnico base da casa. Você não dá para ver as multidões de gente querendo pedir, falar. Chico tem uma mensagem por Chico através disso. O trabalho de Emmanuel para controlar os inúmeros pedidos que chegavam na mente de Chico, ele novato, com 23 anos, 24 anos. Ele novato, né? Para ele conseguir sintonizar com um só, depois o outro. Chega, 2, 3, 4, que era o trabalho de Chico naquela época. Mas ficava uma multidão lá, que se beneficiava também. Mas alguns não querem, eu quero falar, eu quero conversar por ele, pelo médium. Então, foram 2 horas, longas filas, e aqui ele já começa a explicar o vampirismo, né? Porque os desencarnados, os trabalhadores, estavam atendendo primeiro a gente, ou seja, esse grupo aqui de 18 pessoas, e ninguém deu comunicação. Atendeu por quê? Será que eles estavam todos doentes? É o que a gente vai ver no capítulo Vampirismo. Né? Primeiro os encarnados, né? Atendendo a eles, ali invisível, e atendendo as filas dos desencarnados. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, veja a tarefa de um guia, né? E tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto, já que é uma equipe, concerto de serviço, acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. 2 pontos. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho. Boa noite. Boa noite. Muito trabalho contra o vampirismo. 18 encarnados, ninguém deu comunicação, só houve estudo teórico, e o guia da casa está imensamente feliz. Então, aquele médium que não deu comunicação naquele dia da mediúnica, não sai triste, porque ele está ali e contribuiu. Né? Ele deve sair feliz, mas não deu comunicação, mas saiu feliz, porque se tem um grupo de desenvolvimento, 18, ninguém dá comunicação, e o guia está nessa alegria toda,
Né? Imagina aquele que não deu um dia, uma semana na comunicação, ele contribuiu demais. Pô. Se ele tiver com a mente, né? Concentrada lá, enfim, né? Ali por inteiro. Né? André Luiz, né? Era o vampirismo a tese que me preocupava, né? André Luiz ficou muito impressionado com esse termo, essa definição. Vira os mais estranhos bacilos, né? De natureza psíquica, que ele chamou de larvas mentais, pode ser de bactérias psíquicas, o nome, a gente como queira. Completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada da época atual, da época atual, né? Não tem aparelhos para verem bactérias produzidas pelo pensamento, pela mente, né? Ainda não tem aparelhos para isso. Um dia eles serão coisa para a gente botar lá e ver a aura, né? Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Não guardavam essas bactérias de natureza mental, essas bactérias do jovem, do sexo, do outro, do alcoólico, e da outra senhora pelo estômago, o excesso de comida, né? Aqueles três, né? Não guardavam a forma esférica das cocáceas, né? Nem o tipo de bastonete das bactérias diversas. Então, ele foi médico 2 encarnações, ela não tem a forma ali no dicionário. Essa forma cocácea, que é uma forma oval, nem a forma de bastão, nem a outra que ele não cita, que é a forma de espiral, que são os tipos de bactérias, segundo o dicionário, para leigos, né? Mais comum. Ele está falando de formas de bactérias. Entretanto, formavam também a mais comum que a gente vê, aquela, né? Horrível, né? Ver naquele documentário aquelas bactérias na forma de bastão, uma grudada na outra, aquelas colônias andando, negócio até coisa de ver. Cara. Então, é assim, só que de um estado de matéria que os aparelhos da microbiologia não conseguem ver, porque é de origem mental. Formavam também colônias, né? Densas e terríveis, como alguém com um pulmão com tuberculose. Alguém bota aquele microscópio, vai ver aquelas bactérias sugando o sangue, a vitalidade, sugando tudo, cara, do pulmão, destruindo tudo. Foi isso que ele viu, só que de natureza mental, sugando a área sexual do jovem, sugando a área do todo o estômago do homem, do alcoólico, e a mulher na área também do estômago, né? A mulher que tinha excesso de comidas gordurosas, enfim. Ele está se lembrando disso. Reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, ele ficou muito impressionado vendo aquilo ali. Né? Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Ele está cheio de perguntas. Não me contive. Expus ao orientador, né, o guia da casa, expus francamente minhas dúvidas e temores. Né? Alexandre sorriu e considerou. Veja as tarefas do guia. Ferreira, o guia de uma casa espírita, ele tem tanta tarefa, controlar coisa, ainda tem que atender, né, quando chega os novatos. Né? São André Luiz, aqui nessa obra, na outra foi André Luiz e Vicente, os estagiários, né? Enfim, os pedidos dos guardiões, que é o mais comum, né? Dos guardiões do bairro, das pessoas que moram no bairro, que vão toda de noite, de madrugada ao guia, pedir aos guias da casa ajuda. Então, Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. Se ele fosse um militar, ele ia perguntar o quê? Tem um livro? Eu não tenho, né?
Militares no Além, Chico Xavier, né? Mas os amigos já falaram, eu nunca li, né? É um livro póstumo. Os militares no Além ficam preocupados com o quê? Rapaz, como é que funciona esse sistema de defesa? Como é que funciona essa proteção? Na Terra não tem isso. Aí o livro está lá, né? Um amigo meu falou, eles estão preocupados com isso porque ele se especializou nisso. Chega lá, Carmen, aí vai nas aulas do centro, onde tem a área de educação, a área espiritual, para que apoie a evangelização infantil, o apoio aos jovens, a parte doutrinária. Carmen vai estar logo ali. Mas como é que esses trabalhos aqui, nos bastidores espirituais, funcionam com equipamentos imensos? Porque o que Teresa fala lá para as crianças, não fica só ali. Aquilo é multiplicado para inúmeras áreas da Terra. E vai para o mundo espiritual também. E passa lá. A gente vê isso no livro Memória do Suicida. Cada um com sua tela. A Teresa lá, é a hora de Teresa, está falando. Então o Carmen vai, um eletricista, né? Um técnico informático, vai, como é que passa isso para o mundo espiritual? André Luiz é médico. Deixa eu botar aqui a pessoa. Rita Pedreira. Ele está focado na área médica. Embora o assunto, ele está lembrando, o assunto é de mediunidade, né? Mas vamos lá, você é médico, né? Você está sempre buscando, querendo saber como é que é a forma de bactéria, como é que é isso, tem contágio? Então vamos com o André Luiz na sua boa curiosidade. Daqui a pouco eu passo para vocês. Muito bem, né? E a encorajar-me, fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Aí, estimulou. Então, se eu visse Carmen, Teresa, Ivan, professor, se tiver mais alguém aqui, eu não sei qual. Carmen interessada, mas como é que funciona a didática para ensinar esses espíritos? Como é que funciona isso para falar do evangelho, falar para eles? Me ensina. O guia vai dizer, você demonstra, Carmen, boa preparação diante, né, do ensino, Carmen, Teresa e outros, espiritual que lhe aguarda. Vai devagar, porque você vai ter que se preparar, mas que lhe aguarda os estudos para depois você sabe compreender e poder passar. Porque você vai educar almas com base no Evangelho, à luz do Espiritismo. Você vai educar almas. Você não vai ficar ensinando A, E, O, U, né, a um espírito, né? Vogal, você vai educar almas. Né? Então, e assim vai. Depois de longa pausa, prosseguiu, explicando. Se nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampirismo entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro à alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. O conceito não está errado. Apenas cumpre considerar que, entre nós, o mundo espiritual elevado, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Vou fazer uma parada aí, embora não seja ponto, para a gente entender. Então ele faz aqui uma bela síntese daquilo que a gente sabe, né? O mais conhecido é Drácula. Onde é que criou isso, né? Um diz que vem do Egito, outros que dizem que vem da Eslovênia, os mais antigos, século XVII. Não a palavra, né? A palavra vai surgir depois na Romênia, naquelas coisas, quando Bram Stoker escreve a obra, né? No homem que existiu, o Conde Vlad III, o Empalador, o túmulo dele está enterrado no Vaticano. Ele patrocinava a igreja. Aliás, o filme de Drácula, último. Ele era um dos grandes patrocinadores da Igreja Católica, o Conde Vlad III, conhecido na época na Romênia como Drácula, porque ele matava e mandava que todos os seus... nas guerras, Ferreira, decepassem a cabeça dos inimigos, soldados, enfiassem uma estaca para o sangue escorrer. Tem a história dele, internet, do Conde Vlad III.
Era a época, era a cultura da Idade Média, né? Aquilo ali. E ele era um dos maiores patrocinadores e beneficiários da Igreja Católica. O túmulo dele está enterrado lá em Roma. Né? Porque ele beneficiava o Vaticano, as coisas todas. Não existia o Vaticano, mas existia coisa. É isso. E aí é escrito, né? Mas nesse livro de Bram Stoker, é um livro mediúnico. Né? Não existe, a gente já leu isso, né? Não existe, ninguém tira nada do nada. Bram Stoker tirou do mundo espiritual. Ele traz uma ordem. A ordem do Drácula é qual? A ordem dos dragões. Essa ordem dos dragões foi revelada, vai ser revelada no quarto livro, ou quinto livro, de Chico Xavier e André Luiz. É a ordem do mal mais antiga do planeta. Está lá. A ordem dos... Quando eu li o Libertação, eu li jovem, Drácula. Os filmes eu assisti vários. E por que esse cara criou isso aí? E depois André Luiz revela que é uma ordem mesmo. E Drácula, quando ele diz no filme, no livro, eu venho da ordem dos dragões. O autor, que não era espírita, mas médio todo mundo não tirou aquilo do nada. Né? Não tirou do nada. Vem da mesma ordem, que é a ordem que persegue Jesus há milênios. Está lá no livro. Inimiga do Cristo, não é inimiga de Teresa, é inimiga do Cristo ou de qualquer pessoa que faça o bem. A ordem dos dragões, é eles que geram as facções, que geram os grupos, né, na Terra. Então, eu vou fazer uma pausa lembrando isso aqui. O conceito, né, que que ele vai explicar aqui, só sai de noite. Quem dera que os vampiros só saíssem de noite, meia-noite, e viessem aqueles 2 dentões, né, aquela capa preta, aquele negócio enfiar no pescoço. Não é assim que fosse. Mas o conceito é isso. Que o vampiro quer buscar o quê? O sangue que rejuvenesce ele, né? Ele fica renovado. Porque sangue é vitalidade. Só que esses vampiros desencarnados, eles querem o quê? Fluido vital. Que está em todo o corpo perispiritual e físico. Porque ele está encarnado. Mas, para que vocês analisem e contribuam, aquilo que ficou mais em mim até esse momento. Vampiro, Teresa Ferreira, é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Aqui ele não está falando de desencarnado só não. O que não falta é de vampiro encarnado, Lia. Né? Jovens e belos, conhecido como, sem nenhuma coisa, como michês, gogoboy, garotas de programa. Você vai trabalhar para quê com uma beleza dessa? Você cola no coroa, né? Não no coroa de 60 anos, vigilante, desempregado, né? Mas você vai colar em um coroa que tenha muito, para que você viva sem trabalhar, só no iate, para lá e para cá, nas festas, comprando tudo que o coroa paga. Então, vampiro é toda entidade ociosa, vadia, né? Que se vale, que não quer trabalhar, porque toda atividade útil é trabalho, que se vale indebitamente das possibilidades alheias. A primeira é carne. Posso falar? Sim. Boa noite, gente. Você está trazendo isso aí, eu estou lembrando da realidade dos alunos, de um grupo. Hoje também se ganha muito dinheiro produzindo porcaria, né, que não serve para nada, um entretenimento vazio, sem sentido. Aí, quando foi ontem, a colega estava dizendo para mim que foi um aluno de lá da escola e hoje esse aluno está milionário. Aí eu disse o quê? Está lá em Dubai, o aluno morava lá em Jaguaribe. Aí a casa foi assaltada, né? E espancou ele e o irmão. E agora eles não estão mais aqui. Estão morando no Alphaville e estão viajando, estão em Dubai. Aí eu perguntei, fazendo o quê? Fazendo essas besteiradas aí, né? Com não sei quantos likes que vai dando, que ele pediu ajuda na época, isso não foi agora, pediu ajuda essa colega minha
para poder ir dando like, para ir passando. Aí, o que ele está produzindo? Me mostra aí o que ele está produzindo. Um monte de besteira. Então, para mim, isso aí é o quê? É desinformação. Ele está produzindo vazio. Ele está trazendo o quê? Nada de contribuição, de peso, de realidade. É produzindo bobagem mesmo, e com essas besteiradas toda aí, porque essa juventude gosta disso, do que não tem peso, que não tem sentido, que não tem conteúdo, porque não tem, quanto pior, melhor, né? Assim, do quanto pior, melhor. Pois é, nessa realidade que ele está ganhando dinheiro. Então, essa juventude, para mim, também não deixa, no meu entendimento, não deixa de ser uma ação vampírica, porque você tira as energias que poderia estar sendo utilizado para algo produtivo, você produz e oferece isso para a sociedade, e é desse prato que tem muita gente comendo. É o vazio. Estimulado, Deus sabe lá quem, por essas entidades draconianas, porque nada está à toa, né? Dentro do planeta Terra. É uma força do bem contra o mal, lutando o tempo inteiro. Estimula também isso aí. Esse foi o livro do Mensageiro, não é? Ninguém tira nada do nada. Tá lá. Todo livro, música, tudo é retirado através do pensamento, a mediunidade que todo mundo é, do mundo espiritual, de onde viveu durante o sono, da inspiração durante o dia. Boa, Josi. Boa noite. O Sérgio, só me tire uma dúvida. Essa entidade do Drago, ele vem do tempo dos capelinos, não é isso? Eu não li essa obra que você leu. Os Exilados de Capela, eu tenho ela no livro digital, né, do meu filho, mas eu não tive ainda como ler, né? Eu estou relendo O Pequeno Príncipe. Eu não estou querendo ler isso, não. Eu já li 3 vezes. Eu fui dormir meia-noite relendo O Pequeno Príncipe. Eu adoro aquele livro, cara. Vai reativar o Puxa vida. Seu lado infantil, e ele vai reativar a sua criatividade pura. Então, Ferreira, na dúvida entre ler Drácula e O Pequeno Príncipe, eu prefiro ler O Pequeno Príncipe. Então, o Sérgio, pelo que eu entendi nesta obra aí, ele era contra o cristianismo, devido que ele achava que o Cristo queria que eles fossem servos deles. É uma controvérsia muito... É como se ele não tivesse a própria opinião e fosse conduzido ainda pelo tempo do pessoal mesmo, vamos dizer assim, da Inquisição. Então, Josi, pelo que eu li... É muito... você tem que tirar um conteúdo e estudar. Você tem que tirar outro conteúdo dos próprios capelinos e ir estudando, até mesmo você chegar à atualidade. Porque Josi, de lá para cá, já houve uma mudança muito grande, porque a própria espiritualidade que está à frente da evolução dos planetas, já tiraram eles daqui, deixaram uma parte e a outra parte já foram embora. Olha, Não, está tudo bem. É a coleção, quem fala muito bem isso aí, com uma certa propriedade, é Robson Pinheiro. Ele traz em vários livros, que eu já li, por sinal. E esses draconianos foram expulsos de um outro planeta. E aí eles estão aqui desde o início que começou o processo de habitação no planeta Terra. E esse grupo se recusa
a reencarnar. Já faz muito tempo que nem aceita mais. Mas você leu a obra do você está lendo, você está me falando? Eu já li os de Robson Pinheiro, aquele que trata o que isso. Você está me falando aí é sobre capela. E eu estou falando sobre os capelinos. Vamos eu estou lá. falando, na verdade, eu estou falando da chegada dos draconianos aqui. É Robson Pinheiro que traz isso. Vamos lá. Bota no grupo lá. Bota no grupo. Aqui já basta eu e Casca de Bala, que é Ferreira. O meu parceiro Casca de Bala. Então já basta isso. Qualquer dúvida aí, qualquer orientação desse aí, vocês colocam lá no grupo, que vai ser sempre válido. Os livros. Aí Ferreira aí é conhecido como eu meu parceiro Casca de Bala, meu neto que botou essa música para eu ouvir aí. Eu digo, aí Ferreira, eu meu parceiro Casca de Bala. Então vamos lá. Então tá igualzinho a música, viu? Então, vampiro, tô repetindo, é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias na visão do mundo espiritual elevado. Não é só um desencarnado sugando o outro, é o que eu entendo. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, uma pessoa aqui chegando para nossa Ivonete. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Né? Então ele faz aquela coisa, não é só alta noite, meia-noite, né? Que o vampiro entra na casa do filme, né? Do livro, como a humanidade vê. Então ele está dizendo, os espíritos estão por aí, meio-dia, 9 da manhã, né? De noite é porque aqui aquele aspecto, tem medo da noite, mas eles estão aqui, de dia, a qualquer hora. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos, e continuou. Você não ignora, ele vai falar o que André Luiz quer saber, a língua de André Luiz, a especialidade, que é a medicina primeiro. Ele vai falar sobre os bacteriologistas, né? Que André Luiz conhece. Você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Ele já citou, né? Mas vai repetir. O pneumococo, né? Aloja-se habitualmente nos pulmões. Então, quem quiser, a área da medicina vai lá, pesquisa. Eu pesquisei aqui, mas não vou entrar em detalhe. Eu não sou médico, mas a gente sabe que ele está falando de pneumonia, né? De tuberculose. Se aloja onde essa bactéria? Pneumococo, nos pulmões. O bacilo de Ebert. Esses nomes aqui, a maioria são os nomes dos que descobriram, os cientistas que descobriram. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide, o tifo, né, Ferreira? Que matou milhares de pessoas. Né? O bacilo de Klebs e Loeffler situa-se nas mucosas, onde provoca difteria, outra coisa que matou muita gente, né, no passado. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen, chamada lepra no passado, ou de Koch, né, que produz tuberculose, bacilo de Koch. Então ele faz essa síntese do que era conhecido à época, os bacteriologistas e as suas descobertas. Aí ele faz a pergunta, ele volta para a área espiritual, né, que a gente quer saber. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Aí começa a pegar. Você acha que esses bacilos só ficam no corpo físico? E o corpo perispiritual? Né? Então, ele faz a provoca. Você acha que não leva para o corpo espiritual? E como é que chega na mediúnica? Né? Ninguém está falando aqui o desencarne de Irmã Dulce, que ele vai citar aqui, no capítulo de um Chico Xavier, um missionário que vem com a doença ou adoece pelo próprio envelhecimento
mesmo, não vai chegar no mundo espiritual doente. Mas a maioria de nós, né, que ele está falando para nós, né? Quem frequenta a mediúnica sabe. O espírito, ou eu estou com câncer, ou eu estou com problema no pulmão. Mas não, o corpo físico não ficou? E como é que você anda com isso? A impressão. Kardec coloca no livro dos Espíritos, impressão. Mas a mente é tudo, ele coloca lá no capítulo do livro dos Espíritos. Sensações e impressões dos Espíritos. Kardec escreve umas 4 páginas sobre isso. Mas isso é que causa muitas vezes confusão dentro da mediúnica. Um doutrinador que acredita que é tudo impressão mental. Não, a mente é tudo, realmente é a base de tudo. E a vida que ele teve, sua conduta moral, se foi ele que buscou a doença, ele conduz ela no perispírito. Você acredita que isso vai só se circunscrever à carne transitória, cara? Acorda para a vida. Vai levar no corpo perispiritual. Não sabe que o macrocosmo, ele tira a visão dele, sai do micro para o macro. Está repleto de surpresas em suas formas variadas, telescópios, satélites. Cada vez que agora esses mais modernos olham aí, descobrem uma galáxia nova, algo novo, cheio de surpresa, no micro também. Então, no campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. 1945 livro. 1980, onde eclode praticamente, se confirma a grande, entre aspas, né, evolução de uma doença psíquica, depressão. 400 milhões em um dessas pesquisas, dessas estatísticas de depressivos, caminhando, quem caminha rente com ela? A ansiedade, um degrau abaixo, a ansiedade. A ansiedade leva a distúrbios, a doenças no corpo, que leva até a depressão, e a depressão que pode levar aos vícios, ao suicídio. Então, é muito mais deplorável. E várias outras doenças, né, mentais. Só que aqui era praticamente uma novidade, né? Porque não estava, em 1945. Até hoje tem gente aí que não leva tanta fé nisso, médico, né? A doença mental mata. As doenças psíquicas matam, são deploráveis, leva à loucura. Então, a patogênese, a origem da alma, está dividida em quadros dolorosos. A origem das doenças, né, da alma está dividida em quadros dolorosos, as origens. Aí ele cita, quais são algumas doenças da alma? A cólera, a intemperança, que é a falta de moderação, né, em tudo, né? Os desvarios do sexo, né, os rapazes lá, as viciações de vários matizes, seja ela de ordem física, do que come, do que bebe, sejam de ordens morais, da maledicência, da calúnia, dos excessos, de várias matizes, né? Formam que criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Então, aquilo não afeta só o corpo. Essas criações, que são esses bacilos psíquicos, ou larvas mentais, ele falou, chama como quiser, ou bactérias mentais, atualizando, são crias que os aparelhos identificam. Imagine uma pessoa como aquele rapaz, que só pensa há anos em sexo. Pensando, ele está formando as larvas que estão na sua área genital. 20 anos naquilo ali, naquele ato, 30 anos, a pessoa às vezes vai para o caixão pensando nisso. Aquilo ali adoeceu, é câncer de próstata, é mais fácil. É problema no sistema urinário, é problema tudo aquilo ali. Por quê? Esse a gente vai ver na outra página, se não der tempo não hoje, as formas, né, das origens dessa patogênese, como é que elas se originam, né? A gente tem a origem que é nossa, a origem do meio. Eu pego no ambiente, pego o Covid, então eu uso máscara, né? Mas eu posso pegar Covid sem estar num ambiente só isolado, usando esse termo do Covid, né? Tem nada a ver aqui. Mas então se eu me isolar, eu não pego Covid? Se eu me isolar, eu não pego essa doença?
A gente vai ver aqui, né, a explicação. Diga, Josi. Eu só quero relatar um fato, porque muita gente acha que isso aí é fantasia ou não existe. Eu já passei por um processo obsessivo de um irmão que ele morreu de cirrose hepática. E vou te contar, não é uma coisa boa. Até hoje, quando me lembro, juro a vocês, eu sofro. Porque, na época, eu estava no centro e a pessoa, que era dirigente, estava na ilha. E me disse, vá para o hospital. Eu estava de tal forma que eu não estava aguentando, não tinha jeito mais. É uma dor insuportável. Muito ruim mesmo. E aí eu fui para o Eládio. E a observação que a pessoa fez foi, não diga que você está sentindo essa dor, porque se você disser, o pessoal vai lhe internar. E lhe internando, eu não posso fazer mais nada por aqui. Aí fui eu e minha irmã. E aí, na triagem, eu disse, não, eu estou sentindo só a dor de urina na hora de urinar, muita ardência. Mentira, era uma dor insuportável nos rins. Era uma dor insuportável no canal urinário. Era uma dor que eu não quero para a pior pessoa que possa se dizer meu inimigo. E aí, resultado. Na triagem, a gente, não, eu só estou com dor de urina na hora que eu vou urinar, arde, dói, não sei o quê. E a mulher me fez essa pergunta 3 vezes. Na 4ª vez, precisou minha irmã Jaelma bater na mesa e disse, ela está lhe dizendo o quê? Foi que a mulher veio, tipo assim, tomou um susto, eu não sei se ela estava mediunizada, não sei lhe dizer. E aí me passou para o médico. Falei para o médico, eu só vou poder passar algum tipo de tratamento para você depois que eu fizer um exame. Eu, tá bom. Fiz o exame de sangue. Eu entrei, era 10 horas da manhã, Mário, ali no Elade. Peguei no sono em um banco lá, um banco mesmo de se sentar, de cimento. E minha irmã para lá e para cá. Peguei num sono tão grande que eu acordei 6 horas da noite. 6 horas da noite foi quando ela me viu que eu estava acordando, despertando. Ela disse, agora eu vou procurar o médico para saber porque ele não recebeu o seu resultado de exame, porque todo mundo já foi embora. E assim ela fez. Quando chegou lá, ele olhou, fez, não, aqui só tem uma pequena inflamação e eu vou lhe passar um remédio aqui e você toma e tá tudo bem. Eu tá obrigado. Comprei o remédio, tomei o remédio. Quando eu saí já do hospital, eu já não estava sentindo mais nada. Porque a dirigente do centro me disse, lá vai estar uma equipe já esperando você para que faça desse desligamento desse irmão contigo. Tá bom? Eu, tá bom. Saí, até hoje eu não tive mais nada. E o medicamento que ele passou foi um medicamento muito... Aí eu perguntei se podia tomar, ela disse, pode tomar porque você ainda ficou com resquícios no canal urinário. Eu, tá bom. Tomei e até hoje não tive mais nada. Mas eu vou lhe dizer, Mário, é horrível. É horrível mesmo. Como médio, né? Você falou naquele dia que a gente tem que saber o que é da gente e o que é do espírito. Bom, se eu aqui peguei, comecei a ler, veio aquela dor de cabeça, é o quê? É o meu óculos, é uma leitura que eu fiz bastante, aquilo é do meu organismo. Mas uma coisa de uma hora para outra, que eu não tinha nada, e de repente eu tinha tudo, insuportavelmente. É isso. Essa é a ação do médium. Os guias colocaram ele foi atraído para você, e você eu estou fez o fazendo papel esse relato, do médium. Mário, para que as pessoas não tenham dúvida. E o bom é que a gente tenha essa consciência do que é o nosso organismo e o que é o nosso perispírito. O cidadão foi beneficiado
E você foi o instrumento. Quem frequenta a mediúnica faz isso, né, Feira? Toda semana, né? O médium registra, uns com mais intensidade, outros com menos, conforme o seu grau de mediunidade, a sua tarefa. Mas esse é o papel do médium, né? Servir alguém que está aflito, que você aí serviu e depois sair da mediúnica bem. Então, a questão é essa. Então, você definiu o que está aqui. Trouxe um relato do que está aqui. Esses bacilos, essas bactérias, essas coisas não ficam só no corpo físico. Ele está dizendo que seguem, não vai pegar 100%. Falei aqui de Dulce, Chico Xavier, pessoas que passam pela doença, porque o corpo envelhece mesmo, né? Está na Terra, está encarnado, mas que são missionários, né? Que fizeram tanto bem, não vão ficar no mundo espiritual sofrendo. Chico Xavier sem enxergar, Irmã Dulce com metade de um pulmão, aí não, né? Mas a maioria de nós, então, nesse relato, quem frequenta a mediúnica sabe, os espíritos chegando apresentando doenças que eram do corpo físico, tá? E estão apresentando nada, mas o doutrinador que estuda sabe e vai ajudá-los. Então, vamos lá. Quando ele diz, eu parei aonde? A vida íntima foi? Formam criações inferiores, foi isso? Foi isso, né? As viciações, então tudo isso forma. Então ele está explicando aqui, está dizendo, já antecipando, quem é o primeiro criador das doenças, o causador das doenças, a patogênese, a origem das doenças. A própria pessoa. Como? Nas doenças da alma, que ele citou aqui, a cólera, deu um exemplo, né? Falta de moderação, desvario do sexo, viciações. Essas coisas nos adoecem. Hoje a ciência já sabe disso, né? Isso aqui é 45, mas hoje a ciência já revelou isso à humanidade. Quase sempre, eu vou ler daqui, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Então aquilo é básico. Corpo doente tem mente, mas vai pegar o pé da letra, isso. Mas irmã Dulce só tinha 40% de um pulmão e tinha a força para trabalhar, né? De 4h30 da manhã, na biografia dela, até de noite, o doutor mais antigo falando, ficar impressionado pela vitalidade, a força daquela mulher pequenininha, que dormia sentada, porque se dormisse deitada ela morria asfixiada, sem ar, só dormia numa cadeira. Divaldo dava uma cadeira dessas que flexiona, Divaldo levou 2 e procurava a dela. Mas irmã, aquelas cama de hospital, Divaldo pegou, levou uma, depois levou outra, e quando ia lá, Divaldo era muito amigo dela, mas cadê a cadeira? Do minha cadeira de madeira. Aí eu passei pra gente que precisa. Mas você está precisando, irmã. Ela foi uma promessa que ela fez, né? Está lá na biografia. Por causa o sobrinho dela que ia morrer. Ela fez uma promessa de dormir só em cadeira de madeira, né? Até que depois o médico, com muitos anos, ela saiu da madeira. Já no final, ela volta para uma cadeira confortável. Mas a promessa, ela era fiel. O menino sobreviveu. E Divaldo, ela não disse a Divaldo, né? Só disse depois de muitos anos, que era uma promessa. Dormia na cadeira de madeira. Anos assim. Então, e tinha vitalidade para sair, né? Para sair, caminhar as coisas dela. Então, a gente não vai pegar tudo ao pé da letra. Corpo doente é mente doente. Chico Xavier não enxergava de um olho. Então, a alma doente, ninguém está dizendo que Chico Xavier é uma alma pura, né? Não estou falando isso. Mas será que Chico precisaria ficar com aquele olho? Dr. Fritz quis curá-lo, ele não aceitou. Dr. Fritz, mas isso é curável. Então, a gente não vai pegar o pé da letra. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, né? O corpo físico, né? Dentro do molde preexistente do corpo espiritual, né? Perispírito. O corpo físico tem um molde, né? Um modelo organizador biológico. Quem é? O perispírito, né? Se eu nasci sem um braço, é porque eu tenho culpa, tenho remorso, ou que eu pedi, se fosse missionário, para nascer sem um braço. O mais comum é que eu tenha remorso, culpa e não consegui formar o braço. O molde está com defeito. O perispírito não tem um braço, né? Não consegui formar o braço. Como é que o corpo físico vai ter? Não tem.
nasce um bracinho seco, mirrado, aquilo ali. Então aqui ele explica, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então ele está explicando aqui, ele começa a explicar a causa das doenças. Doenças no corpo físico. No corpo físico. Por isso que ele trouxe primeiro esse exemplo. Tuberculose, lepra, pneumonia, difteria, tifo. Mas peraí, isso é um corpo físico. Vamos lá. Aqui ele explica. Atingido o molde. Quem é o molde? Perispírito. Corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, quem atinge o molde? A mente do espírito. Né? Porque o perispírito é uma estrutura que vem depois da mente. Né? Então, a mente é indestrutível. A pessoa se explode, o corpo físico, o perispírito destrói. Mas a mente dele jamais. É a caixa preta do avião. Está com todas as informações ali. Então, com as vibrações inferiores de quê? Cólera, viciações, falta de moderação, intemperança. Tudo isso por anos e anos, essas vibrações inferiores vai atingindo o molde. Ó. Mas eu estou encarnado, não estou refletindo, posso morrer sem uma doença dessa. O problema é que eu estou atingindo o molde, que é maleável, o perispírito. Estou atingindo o molde, estou desequilibrando ele, o molde, com golpes de vibrações inferiores. Vai terminar o quê? Nessa própria encarnação, o vaso, o corpo físico, vai refletir. Vai chegar um ponto, se aquilo for anos, a gente vai ver um exemplo nesse livro, né? A mulher indo para o passe, indo para o centro tomar um passe, antecipando aqui, vai tomar um passe, e André Luiz, ele é espírito passista, vê ela com um tumor no fígado, é mais ou menos assim. Ah, estava na reencarnação, né? Porque tem espírito que pensa tudo isso. Ele pergunta assim, estava no planejamento reencarnatório, o tumor, acho que já maligno, no fígado dela, foi problema do passado, né? Bebeu demais, não se colerizou demais. Não, foi causa atual. O marido dela que bebe, que bebia muito e traía. E chega em casa, ela ciúme durante anos, briga toda noite. A cólera, o ódio que ela tinha do marido, pelas ações nefastas dele, que essa cólera, quando a gente pedia a ela moderação, os guias, temperança, ela nunca escuta. Isso atingiu golpes de vibrações inferiores durante anos e anos, atingiu o vaso, e o vaso foi o fígado. E ela sente o alívio, e André Luiz pergunta, nessa obra mesmo, vai ter cura? Infelizmente não. Foi ela, de uma maneira inconsciente, formou essas criações inferiores, ou seja, essas larvas, essas bactérias mentais, que de tanto se aglutinou nessa área, atingiu o vaso. Não estava no passado, não estava na programação. Então, quando a gente faz uma palestra, veja o cuidado que a gente tem que ter. Nem tudo é do passado. Coisa da agora mesmo. A gente vai saber? Não sabe, né? Só sabe de alguns casos que contados no livro. Então a gente não pode encaixotar tudo e dizer que tudo aquilo ali. Estão entendendo, né? Não quiser. Então ele está deixando claro aqui uma revelação, o livro é todo de revelação, explicando a causa das doenças no planeta, na humanidade inteira. Tudo começa pela mente e pela nossa conduta. Tudo. Nessa existência ou em outra. Mas o vaso sempre vai refletir. O vaso sempre refletirá. Aí chegou junto com a prece aí. O vaso sempre vai refletir a nossa conduta mental. Então, para encerrar, vou ler mais um textinho. Compreendi aonde o instrutor desejava chegar. Ele compreendeu, né? Muito claro. Né? Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas
davam ensejo a certas indagações. Eu vou ler só a pergunta, a resposta vai ficar no próximo. Porque aí ele faz a primeira pergunta, né? Como encarar o problema das formações iniciais? Como a doença tem origem? Como a bactéria, ele volta, ele compreendeu isso aqui, mas ele é médico, é um aprendiz, né? Como é que a origem da doença na alma, como a gente, de uma maneira inconsciente, forma essas larvas vorazes, essas bactérias mentais? Primeira pergunta que no próximo, amanhã, será respondido pelo Alexandre. Enquadrava-se a afecção psíquica, né, esses bacilos mentais, no mesmo quadro sintomatológico que ele conheceu como médico, até então para as enfermidades orgânicas em geral. Então a bactéria de Hansen ataca os nervos, que causa a lepra. O bacilo de Koch, né, a bactéria de Koch, causa a doença do pulmão, né, a doença do pulmonar. A outra causa o tifo. Essas mentais, Ferreira, ele quer saber, esses bacilos mentais de uma pessoa que vive encolerizado, de uma pessoa que não tem moderação no comer, no beber, no falar. Quais os sintomas que ele provoca? Ele quer saber, se eu tivesse encarnado agora, e como esses que foram ajudados aqui, esses 18 no centro, será que eles não têm algum sintoma, não? Para perceber que esse rapaz aí que só pensa em sexo, será que ele não está apresentando algum sintoma, como o Josi falou, alguma ardência, alguma dor? Olha como André Luiz é interessante para todos nós, cara. Porque é na minha dúvida, é a minha, da humanidade, se ler isso aqui. Qual o sintoma para aquele, meu Deus, será que isso tem a ver com minha vida sexual desregrada? Que eu agora estou com ardência na urina, com essa dor? Então ele quer saber, é igual os sintomas? Haveria contágio? Essa é a mais interessante para mim. De moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera, no mundo espiritual, onde os fenômenos patológicos da carne dos encarnados não mais deveriam existir? Olha que pergunta fantástica, Fê. Então ele quer saber o quê? Peraí, Covid-19, né? Na época, e agora também, né? Se eu não usasse a máscara, eu não usasse todo dia, eu não tomasse a vacina, e álcool gel no bolso, passando em tudo, porque pegando no metrô, eu tive que trabalhar todo dia sim, dia não. Segundo a ciência, eu me contagiava, porque o vírus fica no coisa do ônibus, fica no ar, fica em tudo. Então tinha que me prevenir do contágio, né, no ambiente externo, né? No mundo espiritual, Josi, se eu tivesse com Covid, né? Claro, não estou falando de Covid aqui, mas será que eu transmito para você? A pergunta da Luiz. Se o espírito chega na mediúnica com a tuberculose, que é o bacilo de Koch, ele pode contaminar outro espírito? A resposta a gente vai ler amanhã. Ou quem tem o livro, lê agora. Eu vou continuar lendo para ajudar amanhã. Então, será que um desencarnado pode contagiar ou contaminar, contagiar um encarnado? Josi já deu spoiler, né? Com ela mesma. Ela apresentou o sintoma daquela pessoa falecida com cirrose. Bom, então Josi aqui já definiu. O desencarnado juntou ele com seu corpo perispiritual com o molde contaminado, junto a Josi contaminou. Lá no Raio de Luz tinha um livro, acho que não tem mais, Ivan adquiriu, comprou, Medicina da Alma, Dr. Inácio Ferreira, né? Ivan leu, está lá, o jovem com a tarja preta, porque é um fato verídico, para ninguém identificar. Ele morreu de tuberculose. Os médicos disseram que não tinha. Né? O espírito que causou tuberculose foi semelhante a Josi. Não odiava ele, mas morreu de tuberculose. E ficava dia e noite com ele. Ele tinha 25 anos. Ele forte, tem a foto antes, o Dr. Inácio coloca, e a foto ele pele e osso. Bota uma tarja, né? Os espíritos doutrinando,
a irmã desencarnada, que não aceitou a doutrinação durante meses dentro do hospital psiquiátrico, uma mediúnica dentro, como é do Hospital Dr. Inácio Ferreira, até hoje existe. Não aceitou porque era o único amigo dela. Ela era jovem, não aceitava ter morrido de tuberculose jovem. Então, dia e noite, andando com ele, ele capinando, emagrecendo, indo para o médico, tomando a medicação da tuberculose, e surtia efeito nos outros, mas não surtia o efeito da medicação nele. E ele morre aos 25 anos, de tuberculose sem ter. E o espírito depois vai dar os depoimentos nessa obra, chorando, arrependida. E o doutrinador vai dizer, infelizmente, minha irmã, você adquiriu um débito diante da consciência divina. O doutrinador não foi duro, ele apenas esclareceu. Durante meses ele esclareceu ela, mas ela não queria. E quando ela caiu em si, ele foi socorrido e ela permaneceu no umbral. Vai permanecer por um bom tempo. Então, as respostas com Alexandre, amanhã, se Deus quiser. 9h04. Diga. Mas eu sei, só vou fazer uma pergunta que eu fiquei muito curiosa. Mas por que que ele não ficou curado? Se ele não tinha. Ele, quando ele vai ser internado nesse hospital, até hoje existe em Minas Gerais, e esse hospital, o espírito deu comunicação, eles têm a mediúnica em outras salas, o jovem não participava, ele fica quase um mês e meio, e vai melhorando, a família extremamente católica. Ivan, acho que tem um livro, pode me dizer, ele pode ler e contribuir amanhã, ou no grupo. Extremamente católica, eu li há muitos anos, extremamente católica. O vigário Ferreira falou, cadê seu filho? Está internado. Mas naquele hospital é de espíritas. Hospital André Luiz. É de espíritas. Você sabe disso, que é um hospital do diabo? E você é católica. A mulher ficou apavorada, a mãe e o pai. Retiram o jovem. Os doutores pedem, né, o espírito, que não está preso, foi com ele. E meses depois, ele morre de tuberculose. E o espírito volta a dar comunicação. Aí me tira uma dúvida aí. Já que ele não vai ter raiva dela, no caso assim, eu não tive raiva do espírito, não tive como, tipo assim, cobrança nem nada. Ele ainda vai pro Brau? Não. Quem está dizendo que ele não vai ter raiva dela é você. Não, eu estou falando no meu caso. No meu caso. Não, o outro rapaz, não. Cada caso é um caso, José. Nesse caso do livro, né, o espírito demonstra, está atendida, acolhida no centro, mas ela volta dias depois profundamente arrependida, o que já dá um indicativo de ela sair daquela condição, de estar ali, naquela região. Mas ela vai sair com débito, está lá no livro. Por isso que eu pedi a Ivan, que eu sei que ele adquiriu esse livro, no Rádio Luz. Ela saiu com débito kármico de ter provocado, mesmo pela amizade que tinha com ele, a morte de alguém. É claro que ele tinha débito também com a lei, né? Mas provocou, ela caiu no débito. Ele sai como vítima, totalmente socorrido, e ela ainda dando comunicações dias e dias depois, chorando, e os doutrinadores acolhendo com todo o amor, todo o carinho. É livre-arbítrio, José. Mas no caso do débito, é a consciência que cobra, não é mais. Consciência. Claro que nem ela, nem ele, nem esse aí com você ou outro. Ninguém vai ficar no umbral. O umbral é o espírito endurecido, o espírito rebelde. Ela arrependeu-se, do que eu me recordo, da obra, o que já é o passo para sair daquela condição. Diga, Conceição. Que depois quem é o autor? Doutor Inácio Ferreira, o que eu me lembro, porque ele agora é desencarnado, né, há muitos anos, mas na época acho que ele estava encarnado. E o livro é Medicina da Alma, adquirindo Semente de Luz. Comprei no Semente, depois levei, doei para o Rádio Luz, que o nosso amigo Ivan comprou. Diga, Barreto. Mário, você falando isso, eu estou aqui analisando, me lembrando de um fato verídico que eu presenciei. Eu estava com meus 15 anos, eu tinha uma colega e ela apresentou um problema e a mãe começou a levar ela para a casa de candomblé, né?
E aí, nessa casa, começou a dizer que a mãe tinha que fazer santo, que era problema de mediunidade no sentido do candomblé, né? Que ela tinha que ser feita, e sua mãe fez, cuidou dela, cuidando dela. Só que quando o estado dela piorou de um jeito, a mãe resolveu levar ela para o médico. E chegando no médico, chegando no hospital, o médico constatou que ela estava com a tuberculose nos ossos. E aí o que aconteceu? Dessa tuberculose nos ossos, já estava em estado tão avançado que essa menina desencarnou. Foi colega minha, você falando agora, vocês falando, eu estou aqui Esse foi o me contrário, lembrando. né? Veja aí, bom Veio na exemplo. minha cabeça, veio na minha cabeça isso, né? E Esse foi o aí eu sei que contrário. essa menina desencarnou com 18 anos ela tinha, né? E Esse o aí, médico disse, a senhora procurou ajuda muito tarde. isso, E aí, quer dizer, ela, em vez de levar também a menina para o médico, ela isso. deixou só, foi não digo que não julgo ela, porque foi o ensinamento dela de interior, né? Para o que ela foi procurando a melhora para a filha, né? É, Aí foi ao contrário, né, desse é, aí, desse por isso que caso a aí, busca né? do equilíbrio, né? Né? Porque Medicina é e isso. religião. Isso, o caso de Josi, né? Ela foi procurar medicina e dos dois lados, né? E como a gente, por isso que quando a gente pega uma pessoa doente numa casa espírita, como eu fazia atendimento fraterno, a gente sempre dizia, você também tem que procurar, a gente indicava ajuda médica, e se o médico, se era a pessoa já estava tomando medicação, que nós temos um caso muito verídico no Semente de Luz, que eu me esqueci o nome dele agora, sempre ele está indo no raio de luz, me fugiu agora o nome, depois eu vou me lembrar, o escurinho que Conceição que tratou dele. Então, quando ele começou a melhorar, a mãe queria suspender a medicação dela. A Conceição virou para ela e disse: não, você não vai suspender a medicação, porque o aqui vai tratar da parte espiritual. E o médico vai tratar do corpo físico. Né? E ele está aí, ó. E sempre ele vai lá de bicicleta. Eu É, me esqueci o nome dele ele agora, vai até ele é muito meu participar dos amigo. estudos. Ele vai É o participar. Emerson. É, ele vai É o participar. Emerson É, Conceição. ele vai participar dos estudos. Agora ela se lembrou. É, Lembra ali, Emerson. Emerson. Emerson, isso mesmo, era Emerson. E aí o médico, a Conceição não deixou a mãe suspender o remédio, que ele estava melhorando, né? Porque a parte da doença dele já tinha atingido também a parte espiritual, né? Ou seja, a gente na próxima, amanhã a gente vê as respostas de Alexandre sobre essas dúvidas que é de todos nós. Vamos para a nossa prece. Levemos o pensamento ao médico das almas, o nosso Senhor Jesus. Agradecer Ele conosco, através dos espíritos amigos, responsáveis, coordenadores dessas nossas atividades. E vamos pedir a eles, juntos, direcionar nossas energias nas mãos deles, para que eles as utilizem como melhor aprouver, porque eles sabem das necessidades de cada um. Mas nós, nesse momento em que um Estado brasileiro atravessa de profundas aflições, o Rio Grande do Sul, onde compreendemos que ninguém, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva, atravessa por problemas ao léu, ao acaso, há um porquê, há uma causa para tudo. Contudo, aprendemos também com o Mestre a orarmos uns pelos outros. Então vamos orar um Pai Nosso,
para que as nossas energias coletadas pelos benfeitores, se os aproverem fazer, doarem a esses irmãos que permanecem em graves aflições. Perderam entes queridos, perderam o patrimônio, perderam tanta coisa. O importante de tudo é que eles não percam a fé em Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. É que Que aquela assim do seja. Rio Grande do Sul, Todos para todos. nós